Habitua-te o mais possível a pensar apenas nisto. Quando alguém realiza alguma ação, com que objetivo trabalha? Mas começa em casa e examina-te a ti em primeiro lugar. Meditações reúne uma série de diários do imperador romano Marco Aurélio, escritos para aperfeiçoamento pessoal. Os textos revelam um verdadeiro líder que reflete sobre a autodisciplina, a humildade, a racionalidade e a natureza das emoções. O facto de ter escrito esta obra quando o Império era fustigado por uma peste confere às suas reflexões um maior significado nos dias que correm. Ao registrar os seus pensamentos, Marco Aurélio criou uma das maiores obras da filosofia estoica, que continua a ser admirada por líderes e pensadores da atualidade. Eu acho que hoje, mais do que nunca, as reflexões que Marco Aurélio, como imperador, nos deixou, pensem bem, ele era o líder do maior império da altura. E mesmo assim ele lidava com questões tão humanas como as nossas, tão atuais como as nossas. E quando andava no secundário, eu pensava que a filosofia era uma coisa que não servia para nada, eram raciocínios que como é que podiam ser aplicados em mim? Filosofia não me interessava, tinha de decorar para passar nos exames e ponto final. Hoje, como adulto, mais do que isso, hoje como treinador, eu compreendo que a filosofia é, na verdade, uma ferramenta para nós resolvermos problemas. Começo por resolver os meus próprios problemas e depois tento ajudar pessoas a resolver os problemas deles. Problemas de autodisciplina, problemas de confiança. E se começarmos a reunir todas estas pequenas particularidades, aquilo que nós vamos ter é aquela palavra enorme que se fala muito na competição, que é performance. A performance do indivíduo serve para o desporto e serve para a vida. Aliás, citando aqui um dos autores de um dos maiores livros de sempre, da área da performance, How Champions Think in Sports and in Life, Bob Rotella. Estes são o tipo de livros com que eu leio, com que eu me autodisciplino, que foi um bocadinho isso que esteve relacionado aqui com estes 30 dias e que eu vou falar daqui a uns dias, no 30º vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre quando as coisas não correm bem. E vou-vos falar da minha experiência sobre quando as coisas não correm bem em provas. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal. Eu sou treinador a 100% dedicado ao ciclismo e à performance humana, sobretudo à performance humana. E este é um dos últimos vídeos desta pequena saga. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu este ano vou voltar a estar presente em duas provas que eu gosto imenso. O Bairrada 150, que eu descobri aqui há uns anos por causa de um amigo meu que é o Carlos Amaro. Foi ele que me apresentou o Bairrada na altura. E vou estar também no Vila de Conde de Gerês Extreme, que é uma prova também que eu gosto imenso, apesar de eu participei nela 3 vezes e dessas 3 vezes eu desisti 2. Ainda assim eu gosto dela. E gosto dela precisamente por causa disso, porque é uma prova que me desafia. Há uns anos atrás, o Carlos Amaro virou-se para mim e disse que conhecia uma prova, que tinha participado numa prova que tinha acontecido pela primeira vez, muito desafiante, uma ultramaratona. Eu ainda não estava muito familiarizado com o conceito ultramaratona, eu estava super familiarizado com o conceito maratona. E para mim, o Bairrada 150 tem um significado especial por causa desta questão da minha descoberta das ultramaratonas. Eu devo confessar que a minha primeira participação não foi a melhor das experiências. De todo, estava tudo reunido para correr mal. E tudo que tinha que correr mal, correu mal. Eu, na altura, escrevi um artigo aqui no blog, quando o blog, projetopedal.com, ainda era extremamente lido. Estamos a falar, para terem uma noção, o blog tinha visitas mensais de 60 mil pessoas. Ou antes, tinha 60 mil visitas por mês. Era uma coisa, as pessoas liam mesmo. Eu acho que hoje em dia as pessoas não leem. E eu sem perceber bem naquilo que eu me ia meter, para mim, maratona, ultramaratona, era ali uma maratona com mais uns quilómetros. E eu não podia estar mais enganado. Eu lembro-me que cheguei lá ao Bairrada sem preparação absolutamente nenhuma. Foi mesmo numa de desafio. Correu tudo mal. Vocês leiam um artigo, eu não quero voltar a repetir, correu tudo mal. Só que houve uma coisa que efetivamente, e tem a ver mesmo comigo, tem a ver com a personalidade, é quando as coisas não correm bem, e eu percebo que fui eu que falhei, e na maior parte dos casos sou eu que falho, as coisas não correm bem por causa da maneira como nós reagimos a elas. É a única forma como nós podemos fazer com que as coisas corram bem. E então eu percebi que eu tinha que lá voltar, eu tinha que remendar este erro, eu tinha que ter uma outra impressão.
Eu na altura coloquei todas as culpas na organização, francamente foi isso que aconteceu, mas eu pensei, não, a culpa não pode estar nas outras pessoas, tem de ser eu tenho que ter uma interpretação diferente, então eu quis lá voltar. E efetivamente acabei por voltar e foi uma experiência já completamente diferente, foi uma luz, foi como que se eu renascesse para o BTT. A última vez que eu participei, o ano passado, foi ainda superior à questão anterior. E isso levou-me a desafiar pessoas a participarem, a descobrirem aquilo que eu descobri quando participei pela primeira, pela segunda e por todas as vezes que eu irei participar, para descobrirem isso, para se descobrirem a eles naquilo que é um desafio que vos oferece, na minha opinião atual, um bom acolhimento, trilhos possivelmente do melhor que nós temos em Portugal, no seu contexto, em tudo, no desafio, na dureza. E eu lancei este desafio, no fundo, para que as pessoas se descubram. E é esse o objetivo. Mais do que irem à bairrada, mais do que fazerem 150 km, mais do que fazerem 4.000 metros acumulado, é as pessoas descobrirem como é que reagem à dificuldade, como é que reagem quando estão verdadeiramente a passar mal, a passar por dificuldades. E é só nesses momentos que nós nos descobrimos a nós próprios. Vila do Conde Jesus Extreme, a primeira vez que eu fui era para ir em duplas com o Tiago. O Tiago é um amigo meu, é mecânico numa loja aqui no Porto, Tiago Rodrigues. Pá, é super boa pessoa, é das pessoas mais sinceras, mais frontais que eu conheço. E eu tenho a certeza que ele não mudando desta maneira, eu vou ser amigo dele até morrer. A um mês da prova, ele diz-me que se tinha magoado nas costas e que não podia ir. Na altura o Tiago era treinado por mim, o Tiago andava muito, muito mais do que eu. Eu estava a contar, obviamente, com a questão da amizade, ou seja, ele anda mais que eu, mas ele vai esperar por mim. Portanto, está controlado. E nós temos que encontrar aqui uma boa dupla. Ele vai-me ajudar a evoluir, ele anda mais que eu, vai-me ajudar a evoluir. Só que o Tiago, há um mês, decidiu não, ele magoou-se nas costas, então não podia ir. Eu tive que arranjar outra pessoa à pressa. Então, assim em cima do joelho, convidei o Renato Gaspar. Éramos amigos há algum tempo, já na altura. Eu sabia que ele andava, embora ele não andasse muito na altura já, porque ele tinha a loja que ainda hoje tem, a oficina do Empenado, em Penafiel. Mas pronto, assim numa de aventura, disse, epá, não queres ir tu comigo? Ele, epá, vamos embora, assim muitíssimo do joelho e tudo mais. E lá fomos. Eu lembro-me no prólogo, na altura o Vila do Conde Jesus sempre tinha prólogo. Era prólogo na sexta-feira, depois sábado maratona, domingo maratona. Logo no prólogo o Renato sai de tiro. Pau! De tiro. E eu pensei, isto tem tudo para correr mal. Desisti logo no primeiro dia, ou seja, no sábado, ali para os lados de Famalicão, no pneu das letras, dei cabo dos joelhos, lembro-me de passar umas duas horríveis e disse, pá, não, isto aqui não dá. Então acabei o resto da prova com o Mário Costa na carrinha, ele a sacar piascas, não foi piascas, mas o Mário a conduzir com o outro lado, digamos que assustava um bocadinho, Mário, é verdade. Acabei com o Mário a ser rebocado e a desistir e vim para casa e acabou, foi uma péssima experiência para mim. Segunda vez no Vila do Conde Jesus Extreme, também decidi assim muito em cima do joelho, porque disseram-me, não saiu de uma conversa e alguém me disse, quem? Tu? Tu desististe o ano passado, como é que tu terminas aquilo? E eu fiquei a ferver e disse, reis-me a parte. Então na altura, um atleta meu, o Gerardo, ficou sem parceiro assim, de um momento para o outro, e tinha posto uma coisa no Facebook a dizer, fiquei sem parceiro, alguém quer ir comigo? E eu liguei logo e disse, pá, se me aceitas a mim eu vou contigo. Então fui. Eu sofri imenso, sofri como um cão. O Gerardo andava, era elite na altura, andava muito, teve uma paciência incrível comigo. Foram 3 dias de maratonas, nessa altura o Vila do Conde Jesus Extreme já era prova no primeiro dia, no segundo e no terceiro. Sofri imenso, mas terminei, ponto. Então pensei, ok, está passado o teste, vou à terceira vez com o Bruno. Vocês podem ver os vídeos aqui com o Bruno, foi horrível, foi um fim de semana onde os termómetros chegaram inclusive aos 54 ou 55 graus, às 10 da manhã já estavam 42 graus, era impossível, aquilo era horrível, e eu sinto que tenho ainda qualquer coisa para resolver no Vila do Conde Jesus Extreme, portanto este ano estarei lá novamente. Obviamente que este ano já vou de uma forma diferente, vou com mais medo ainda, vou com mais respeito, porque eu acho que o que realmente às vezes falta, ou há em excesso, é demasiada ansiedade ou então falta de respeito pelo objetivo em si. E é essas coisas que eu tento muito passar para os meus atletas e passar para as pessoas que me contactam, para as pessoas que me procuram para eu os ajudar a superar desafios, é essa questão do respeito, porque eu sei que neste tipo de desafios, cerca de 70% da dificuldade é psicológica. Eu não tenho grande... a minha única dúvida aqui é 70% ou 80%. Mas a parte psicológica é muito dura, é mesmo muito, muito difícil. E apesar de me correr mal, eu sinto que tenho que ter sempre assuntos ali a resolver.
Eu gostava de cada vez mais me dedicar às ultramaratonas, é uma coisa que eu gosto. Eu adoro a parte do cross por causa dos obstáculos. Não há coisa que me dê maior satisfação de que ver um obstáculo difícil e no meu tempo, no meu ritmo, ultrapassar esse obstáculo. E depois a parte da dureza, a parte do desafio, a parte da superação pessoal, a parte emocional de saber que me vou meter num objetivo onde eu ali, se calhar, quase no final, vou-me arrepender imenso de me ter metido lá, mas depois, quilómetro a quilómetro, eu vou superando o desafio. Há uns tempos estava a ler um livro sobre um grande ultramaratonista, mas estou a falar de atletismo de trails, onde ele falava sobre como é que ele tinha encontrado o equilíbrio para superar as maiores distâncias que já tinha percorrido em toda a vida. Estamos a falar dias a correr, ou a caminhar, como vocês queiram entender. E era incrivelmente simples. Ele dizia que ele não pensava no todo, porque se ele fosse pensar no todo, 250 km, por exemplo, agora, iam parecer muita coisa. E se ele tivesse com dificuldades ao quilómetro 60, pensar que ainda faltavam 190 km, iam fazer com que ele desistisse. Então ele tinha encontrado uma tática, uma forma de gerir emocionalmente aquilo. Ele pensava passo a passo. Ele pensava, só tenho que dar mais um passo. Só mais um passo. Dá só mais 10 passos. E dessa forma ele descobriu que se pensasse só passo a passo, o objetivo final ia ficar cada vez mais perto. Agora, aquilo que realmente era a dificuldade dele era lidar com a questão emocional de não pensar no objetivo final. Não pensar que à partida faltavam-lhe 200, 250, 300 km para uma ultramaratona. Era pensar só, e só tenho que dar mais um passo. E faz-me lembrar um bocadinho o slogan da Maratona de Porto Alegre, da mítica Maratona de Porto Alegre, era toda a maratona começa com uma pedalada. E depois eles deixaram cair um bocadinho a slogan e todo o conteúdo, mas basicamente o que acontece realmente é isso, é assim que eu penso. Quando a dificuldade chega, e ela vai chegar, quer no Bairrada, quer no Vila de Conde de Jersey, a dificuldade vai chegar, mas aquilo que eu realmente penso, e eu acho que o grande segredo é pensar desta forma, é só mais uma pedalada. Só mais uma pedalada, só mais uma pedalada. E se estiver a custar muito, pensa que é só mais uma pedalada. E vais acabar por conseguir ultrapassar todos os obstáculos, porque nem sempre as coisas correm bem e as pessoas conhecem-se precisamente quando as coisas estão a correr muito mal. Aí é que nós revelamos aquilo que realmente nós somos, para nós e para os outros. E acima de tudo não se esqueçam que nós temos é que ser versáteis. Fui.